Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria nós podermos estar mais uma vez na casa do Pai, a casa do pão, o lugar onde o Senhor ordena a bênção. E quem está feliz com o Senhor, glorifica bem alto o seu nome, aleluia. Não sei como você chegou aqui, eu cheguei numa grande batalha, não passei bem esta manhã, mas no decorrer do culto eu vi Deus agindo, aleluia, nos alcançando uma grande vitória, aleluia. Eu preciso que nesta tarde você coloque toda a adoração que você tem dentro de si, na presença desse Deus tão grandioso, aleluia, porque o Senhor já está dissipando tudo aquilo que veio contrário para o que Deus quer fazer neste lugar, aleluia. Nada e nem ninguém vai impedir aquilo que Deus quer fazer aqui nesta tarde, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado, e nós louvamos a Deus pela sua vida, você que adentrou este lugar, que veio para adorar ao Senhor. Quem sabe você veio lá da tua casa com a necessidade de ser abençoado, necessidade de ser curado, mas o Senhor vai te surpreender nesta tarde, aleluia. O meu tributo maior a Deus por nos permitir esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. É grande a responsabilidade, irmãos. É mais fácil estar ali ouvindo do que estar aqui na frente, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, mas eu sei que aí tem mulheres que vão estar intercedendo por nós nesta tarde, e o nome do Senhor será glorificado enquanto nós estivermos pregando aqui uma porção bem objetiva da palavra do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer os irmãos, as irmãs, que enquanto eu estive fora nos mandaram mensagens, áudios, pessoas que demonstraram nosso carinho enquanto estivemos ausentes por quase um mês, enquanto estivemos ali em Erechim, curtindo aí a chegada da nossa netinha Ana Vitória. E é um presente que Deus nos deu e nós estamos muito alegres porque o Senhor nos concedeu uma grande vitória. Ela se apressou um pouquinho, mas veio aí cheia de saúde, para a glória de Deus. E eu agradeço a Deus por mais esta vitória concedida por Ele. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvando e glorificando a Deus, você toma o seu assento nesta tarde. Nós estamos com essa incumbência de trazer aqui uma porção da palavra do Senhor. Estamos todo este ano com este devocional maravilhoso, a qual Deus tem falado a muitos de vós. As irmãs que têm o seu devocional estão sendo edificadas com esse lindo devocional. Quem sou? Minha identidade firmada em Cristo. Eu sei que cada mulher que por aqui passou com a oportunidade de trazer a palavra, foi usada da sua forma, como Deus lhe usou, assim ela transmitiu aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas nesta tarde o Senhor nos dá essa oportunidade de trazer uma palavra. E hoje o nosso devocional nos fala, sobre perdão nesse mês de setembro. Todo mês de setembro está falando sobre perdão. Se eu perguntasse para cada uma das irmãs, dos irmãos que estão aqui, perdoar é fácil? Com certeza, muitas diriam, não é fácil. Talvez perdoar coisas pequenas seja mais fácil. Mas quando alguém te faz algo que foi algo que marcou profundamente os teus sentimentos, algo que te magoou, que te deixou triste, é mais difícil perdoar. Mas nós não estamos aqui porque sabemos tudo sobre perdão. Nós estamos aqui para aprender juntos aquilo que o Senhor nos quer ensinar hoje, através da sua palavra. Nós lemos aqui um trecho que está no nosso devocional do dia de hoje, a qual já foi lida aqui pela irmã Juraci, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Esse é o versículo chave do devocional de hoje. Quando Deus aparece a Salomão, a palavra vai nos dizer no versículo de número 11, que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. E o que Deus diz a Salomão?
No versículo 11 do capítulo 7 que nós lemos, vai nos dizer: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor lhe apareceu à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Coisa linda esse homem receber o Senhor se apresentando para ele e dizendo, apareceu a ele à noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas aí lá no versículo de número 13 o Senhor diz ainda: mas se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se acontecesse alguma dessas coisas, mas se o povo se humilhasse, Deus mudaria tudo. Aleluia. Quando um coração se humilha diante de Deus, o Senhor começa a mudar tudo. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, após passar por alguma injúria, por alguma dificuldade, por alguém que nos magoou, muitas vezes ficamos chorosos, coração ressentido, mas quando vamos à presença do Senhor e nos humilhamos, o Senhor nos ensina como devemos fazer. Aleluia. E aqui no versículo 14, então o Senhor diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há uma condição para o Senhor abençoar, há uma condição para o Senhor perdoar os nossos pecados. Primeiramente tem que haver humilhação. Todo aquele que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele teve que ter uma remissão diante de Deus, ele teve que se humilhar diante de Deus, ou melhor dizendo, ele teve que se colocar aos pés do Senhor, reconhecendo que ele deveria receber esse perdão do Senhor. Aleluia. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos ensina a perdoar, irmãos. Aquilo que é difícil para nós, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor vai nos ensinando como nós devemos fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, já pensou que coisa maravilhosa? Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Aleluia. E quando nós nos humilhamos e oramos e buscamos a face do Senhor e nos convertemos os nossos maus caminhos, o que o Senhor faz? Aleluia. Ele ouve dos céus, aleluia. Ele envia o socorro, ele te ensina como fazer, aleluia. Por mais que aquela situação seja difícil, ele vai te ensinando como você fazer, como você tomar aquelas, até as palavras que você deve usar, ele vai te ensinar como fazer, aleluia. E ele ainda nos sara, aleluia. Quantas pessoas estão mentalmente doentes, quantas pessoas estão com o coração doente, porque não conseguem perdoar, quantas pessoas estão emocionalmente abaladas, porque tem lá dentro um lixo emocional, que está fazendo tão mal para a sua vida, e muitas vezes ela não percebe, e vai num médico, vai em outro, e nada dá certo, e não acham nada. É tudo coisa para Deus fazer. Muitas vezes somente um passo de humilhação diante do Senhor vai mudando tudo que está no nosso interior, aleluia. Os irmãos que estão aqui, muitos sabem do meu testemunho. A minha mãe, ela fugiu de casa com 5 meses de idade, e eu me criei ouvindo meu pai falar muito mal da minha mãe. Quando pequena, ele falava coisas horríveis sobre a minha mãe, e eu me criei com aquilo, irmã Angeluce. Ele falava coisas assim que me faziam chorar, porque a tua mãe é isso, porque a tua mãe é aquilo, ela não te amou, olha o que ela fez comigo, ela sabia que eu amava ela, mas ela não respeitou o meu amor. E eu me criei, irmã Neureci, ouvindo aquelas coisas horríveis, e foi muito difícil para mim. E lá na minha adolescência, se eu não tivesse Jesus comigo, eu teria entrado numa profunda depressão. Mas o Senhor já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha um plano traçado com a minha vida, e o Senhor já estava fazendo tudo como Ele sabia que era o melhor, aleluia. Aí tínhamos 2 tias, uma que depois me adotou, a Aurides,
e a Alexandrina, e elas diziam: vai orar, não fica guardando essas coisas ruins no teu coração, vai orar, não fica com raiva, não fica com rancor da tua mãe, você tem que orar pela tua mãe. E eu dizia: mas como que eu vou orar se eu nem conhecer ela? Eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe onde ela está. E eu comecei a orar por ela desde então, começamos a orar, e eu não permiti que o Senhor levasse ela sem, eu não aceitei que o Senhor levasse ela sem que eu conhecesse e perdoasse ela. Para resumir, com 27 anos de vida, eu conheci a minha mãe, e eu pude liberar a ela o perdão, irmãs, o perdão. E não é fácil tu liberar perdão para quem te abandonou, para quem te deixou, e tu nunca mais veio saber se você existia. Mas a gente conseguiu porque o Senhor nos ensinou, aleluia. O Espírito Santo que habita na nossa vida, foi Ele que nos ensinou a perdoar. E convivemos por 6 anos, e para a glória de Deus, eu fui a única filha que estava servindo ao Senhor, e eu pude direcionar a minha mãe para as coisas de Deus, e ela foi salva para a glória de Deus, aleluia. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, aleluia. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, por mais que a nossa dor seja grande, aleluia, por mais que a nossa dor ela seja imensa, o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que está sempre atento a nós, ao nosso interior, aleluia, Ele vai tirando tudo aquilo que pesa, aquilo que fere, aquilo que não faz bem, e Ele vai transformando o nosso íntimo, e vai nos fazendo uma pessoa diferente para conseguir perdoar, irmãos. Perdoar não é fácil, é somente Deus que nos ensina a perdoar, aleluia. Não é algo fácil, mas várias irmãs já passaram aqui dizendo que perdoar não é algo que eu tenho que sentir de perdoar, porque se é por nós não vamos sentir nunca. Nosso eu não deixa. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus, o Senhor vai trabalhando, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos curando, aleluia. Jesus está para voltar a qualquer momento, e Ele não vai arrebatar uma igreja doente, uma igreja que não perdoa, uma igreja que não vai a um lugar porque lá tem alguém que não se dá. Não, todos nós subiremos no encontro para se encontrar com o Senhor no grande dia do arrebatamento. Certa vez eu convidei uma irmã para estar ali onde nós estávamos trabalhando, e ela me disse: não, lá eu não vou, porque lá congrega uma irmã e eu não me dou com ela. E eu fiquei pensando: mas Senhor, nós vamos para o mesmo céu, nós estamos indo para o mesmo lugar, isso não pode acontecer. Eu não vim aqui, irmãs, para falar outra coisa a não ser o que o Senhor quer que nós falemos, e nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, nós precisamos nos converter de verdade. O Senhor está procurando corações sinceros, e nesta tarde, com muito temor, eu estou aqui dizendo: Senhor, muda minha vida de dentro para fora, transforma meu ser, porque anos dentro da igreja não vai trazer salvação, anos dentro da casa do Senhor não vai trazer salvação, anos dirigindo o círculo de oração não vai trazer salvação, anos participando do círculo de oração não trará salvação, mas somente um coração sincero diante do Senhor. E se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, da nossa vã maneira de viver, nós continuaremos agradando a todos menos a Deus, enganando a todos menos a Deus, aleluia. O Senhor ouve a nossa oração quando nós clamamos. O Senhor escuta dos altos céus, como Ele escutou a oração de Salomão. Ele apareceu à noite para Salomão e Ele disse: ouvi a tua oração. Quem sabe você tem orado lá no teu lar e tem dito: Senhor, o Senhor sabe o que ela me fez, o Senhor sabe o que Ele me fez, o Senhor sabe qual é a ferida que está no íntimo do meu ser. E Deus, que tem escutado a tua oração, está te ensinando nesta tarde a liberar o perdão. Tira esse peso do teu coração, tira esse peso da tua alma e segue a tua vida com Deus, aleluia.
Perdoar, irmãos. Alguém perguntou para Jesus quantas vezes deveríamos perdoar, e o Senhor disse 70 vezes 7. Isso não quer dizer que seja um cálculo exatamente, 490 vezes, mas Ele quis dizer de forma infinita, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, e segue o teu caminho. Às vezes Deus até vai permitir que você perdoe e você se afaste um pouco, porque é bíblico, tem o tempo de se afastar. Nem todos que você vai perdoar vão continuar sentado na tua mesa. Nem todos que você perdoar vão continuar frequentando a tua casa. Mas você vai ter paz interior com Ele. Se você passar, você vai continuar cumprimentando. Você vai continuar servindo ao Senhor, livre desse peso, desse fardo. Porque a falta de perdão, ela é como um fardo que pesa, que deixa a pessoa mal. Tem dias que a pessoa não consegue nem dormir direito. Nós acompanhamos algumas pessoas e sabemos que é bem assim que acontece. As pessoas não se sentem livres. Parece que tem algo que aprisiona, porque a falta de perdão, ela é como algo que bloqueia a pessoa, ela não consegue avançar espiritualmente. É difícil um glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. O Senhor nos diz em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14, pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. O Senhor não olhou para as nossas iniquidades, para as nossas falhas, Ele simplesmente nos amou, nos perdoou. A palavra vai nos dizer, e a irmã Vera leu esses versículos, e eu tinha marcado, e quero ler novamente, no Salmo de número 103, e verso de número 10, que nos diz assim: o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós todas as nossas transgressões. O Senhor, Ele tem muitas misericórdias para com aqueles que Ele tem chamado nesses dias. Ele não tem olhado para a sua vã maneira de viver, mas Ele simplesmente tem perdoado, Ele tem mudado as nossas vidas. Nem todos nasceram em um lar cristão, muitos vieram de delitos e pecados e coisas que desagradavam a Deus. Todos nós temos algo para contar daquilo que Deus nos perdoou. Eu estava vendo um testemunho essa semana, onde uma irmã dizia: eu servia as trevas e nem sabia que eu servia as trevas, quando eu compactuava com coisas que Satanás gosta. Às vezes, involuntariamente, nós estamos pecando contra Deus. Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias estamos errando, todos os dias pecamos. E se dissermos que não pecamos, já estamos pecando por dizer que não pecamos. Mas a misericórdia do Senhor nos tem alcançado todos os dias. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Imagine se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, conforme tudo que erramos, tudo que agimos de errado. Mas o amor do Senhor, essa compaixão grande, ela nos alcança todos os dias. Essa mão poderosa, essa mão misericordiosa, aleluia, ela nos alcança todos os dias. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E porque muitas vezes nós não queremos liberar o perdão, porque muitas vezes achamos que não podemos liberar perdão. Eu conheço pessoas que dizem assim: olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. E perdoar não é só esquecer. Você pode lembrar, mas aquilo não te dói mais. Aquilo não te dói, você até conta como um testemunho, você até ri da situação. Porque esquecer, tem um psicólogo que diz que é amnésia.
Mas quando você perdoa de verdade, você até fala sobre o que aconteceu, você até ri do que aconteceu, você até conta como um testemunho, você até se alegra de saber como você foi forte para perdoar tanta coisa difícil que você passou. Oh, aleluia. Nós devemos perdoar porque o Senhor nos ensinou a perdoar. Quando Ele estava lá na cruz ali, Ele perdoou. Ele perdoou. Meu Deus. Eu sempre fico pensando, irmãs, o Senhor Jesus, o que Ele passou por amor a nós. Tudo que Ele sofreu, mas Ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós achamos que não podemos perdoar. Não, isso eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Quem já não falou isso aí, né? E não é assim, minhas queridas irmãs. Aleluia. Um tema muito forte desse mês, onde a irmã que está fazendo o devocional desse mês, Andréa Lemos, ela diz: sou perdoada e livre. A pessoa que é livre, ela vai onde ela quer, ela entra em lugar que ela quer. Não tem nada que aprisione ela, não tem nada que impeça ela de entrar no lugar que ela for. Aleluia. Eu glorifico a Deus, porque aonde me convidam, lá eu vou, não preciso ficar me escondendo de ninguém. Eu glorifico a Deus, aleluia. É tão bom a gente ser livre, usar essa liberdade que o Senhor nos deu. E como tem pessoas se escondendo hoje: eu não vou em tal lugar, eu não vou. Infelizmente tem, irmã Aline. Mas nesta tarde é uma palavra da parte do Senhor. Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, nós convertermos os nossos maus caminhos, mudar a nossa vida diante de Deus, mudar os nossos passos muitas vezes errantes, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor muda a nossa história, o Senhor nos faz uma pessoa nova, uma pessoa mais feliz, mais alegre, aleluia. Nós queremos ver pessoas sorrindo todos os dias, mas nem sempre as pessoas conseguem sorrir, porque às vezes lá dentro há um peso tão grande, que o sorriso já não existe mais no seu rosto. Se porventura você tem algo para perdoar, chegue na tua casa, ligue, faça um áudio, sei lá como você vai fazer, mas faça a tua parte. Um dia eu estava aqui na igreja, e foi pregado sobre perdão, e tinha uma pessoa que há um tempo atrás aconteceu algo, e aquilo foi muito dolorido. E antes da pessoa ir embora da cidade, falou comigo tudo, mas eu vi que não tinha ficado algo bem resolvido. E eu cheguei em casa e liguei para essa pessoa. E eu disse: olha, assim, 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 eu quero te pedir perdão. E ela me disse assim: mas eu nem sabia, eu nem me lembrava mais dessa situação. Mas eu fiquei livre, irmã Gelúcia. Eu fiquei livre daquele peso. Porque quando eu ia indo para casa naquele dia, o Senhor falou comigo e disse: se eu voltar, você estiver com isso no coração, não vai subir. É pequena coisinha, mas atrapalha a caminhada com Deus. É pequena coisinha, mas é uma pedrinha de tropeço que vai atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Então nesta tarde, meus queridos irmãos, se tiver algo para perdoar, perdoa. Chega em casa, manda um áudio, faz uma ligação, mas faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu notei aqui algumas coisas que o Espírito Santo foi falando comigo. O que traz o perdão na vida de uma pessoa? Melhora a saúde mental, reduz a ansiedade, a irritabilidade. Às vezes a pessoa está irritada porque ela tem lá dentro algo guardado, uma mágoa, um rancor, um ressentimento, e ela põe para fora em forma de irritabilidade. Outra coisa, restaura relacionamentos familiares. Quantas famílias estão divididas por falta de perdão? Reconstrói muitas vezes a confiança entre pais e filhos, o que tem de família, pai que não se dá com filho, filho que não se dá com pai, porque ainda precisa de reconstrução familiar, reconstruir a confiança e a comunicação entre os familiares, aumenta a autoestima, leva a uma sensação de bem-estar pessoal, e a pessoa consegue viver mais feliz. Quem quer viver mais feliz nesta tarde? Aleluia. Então não deixe que pequenas coisas te impeçam
de seguir o teu caminho com Jesus. Não deixe que pequenas coisas venham te impedir de seguir a tua caminhada com Deus. Aleluia. São pequenas coisinhas, mas que vão impedindo. E quando vê, essa semana passada eu recebi um áudio de uma pessoa que dizia: eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu tenho coisa muito guardada aqui dentro que eu não consigo mais sentir a presença de Deus. São as coisinhas, as pedrinhas, as mágoas, as picuinhas, os rancores, os temores, os medos, as rejeições. Todos esses lixos vão ficando guardados dentro do nosso coração. Quando vê, a pessoa já não sente mais a presença de Deus, irmã Aline, porque o coração está tão cheio de coisa que desagrada a Deus, que aquilo que é para ser sentido já não sente mais. Mas nesta tarde, irmãs e irmãos, é uma palavra bem objetiva da parte do Senhor, que nós possamos perdoar e nos tornar cada dia mais felizes e alegres na presença do Senhor. Convido as irmãs e irmãos para ficarmos em pé. Nosso horário está se esgotando, mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. E aonde Ele está, tem história sendo mudada. Aleluia. E eu quero nesta tarde fazer um convite. Convido as intercessoras que estiverem aí a passarem aqui na frente. Vão estar orando pelos irmãos que estiverem aqui. Você que tem no seu meio familiar alguém que você sabe que precisa ser perdoado e quer passar à frente, nós queremos orar por ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que foi magoado, ferido, injustiçado, e você diz assim para Deus: o Senhor sabe que eu não fiz nada errado. Passe aqui. Nós queremos orar por ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que sente que muitas vezes você não consegue dormir à noite pensando em algo que aconteceu contigo há muito tempo, que você acha que você já tinha perdoado. Você até achou que já tinha liberado o perdão, mas você sente que isso ainda te incomoda, isso ainda sangra dentro do teu coração. Nós queremos orar por você. Não deixe passar essa oportunidade. Aleluia. O Senhor está aqui para mudar situações, para mudar o quadro. Aleluia. Somente essas irmãs aqui? Então nós vamos estar orando. Mas dá tempo de você passar aqui. Você que tem dito assim: Senhor, eu não aguento mais carregar isso comigo. Ninguém sabe, mas o Senhor conhece o que eu sinto. É com você mesmo que o Senhor está falando nesta tarde. O Senhor quer mudar a história. O Senhor quer arrancar isso com uma raiz, para você viver mais livre, mais feliz na presença do Senhor. Aleluia. Ainda dá tempo de passar até a frente. Aleluia. Ainda dá tempo de chegar até o altar, onde o Senhor vai estar arrancando todo o mal pela raiz. Aleluia. Oh, meu Jesus maravilhoso. É somente o Espírito Santo para fazer essa grande obra. Ninguém mais consegue fazer. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus querido. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Cremos, Senhor, que tu tens cura nesta tarde, Senhor. O Senhor quer curar corações feridos, tristes, magoados. O Senhor quer te ensinar a perdoar. O Senhor quer me ensinar a perdoar nesta tarde. Aleluia. Estou clamando. Glórias a Deus. Aleluia. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus querido. Mas Deus maravilhoso. Aleluia. Está
Aleluia. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, eis aqui diante do altar alguns irmãos, Senhor maravilhoso, algumas irmãs que estão aqui recebendo a oração das tuas servas, as intercessoras que estiveram se preparando para este culto, consagrando, Senhor, pedindo poder e unção nas suas mãos para estarem orando por aqueles que aqui chegassem, Pai. Pai, eis aqui diante do altar, Senhor, pessoas que estão, quem sabe com uma ferida no seu coração, quem sabe algo que tem lhe magoado, Senhor. Quem sabe, Pai querido, uma falta de perdão, Pai. Quem sabe isso aí parece que dói todos os dias um pouquinho mais, mas o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra, para sarar. O Senhor falou através da sua palavra que o Senhor é um Deus que perdoa nossos pecados quando nos humilhamos, e aqui eles estão humilhados aos seus pés nesta tarde, Senhor. E o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados, Senhor, para nos curar, Senhor, na alma, no físico, Senhor, na mente. Oh meu Deus, curar o nosso coração, curar o nosso espírito, Senhor. Oh meu Deus maravilhoso, e que essa pessoa saia daqui nesta tarde mais feliz, mais livre em Ti, Senhor, confiando que o Senhor é aquele que dá a direção certa. Pai, o Senhor vai proporcionar esse momento de estar conversando com aquela pessoa que lhe feriu, com aquela pessoa que lhe magoou, liberando perdão, Pai querido, para que nada impeça a sua caminhada com Deus, nada impeça o agir do Senhor na sua vida, Pai querido. Oh meu Deus maravilhoso, a Tua palavra é bem clara quando fala que quando nós nos humilhamos, o Senhor opera grandes coisas, e nesta tarde o Senhor está operando grandes coisas, Senhor. Se uma pessoa sair daqui curada no seu coração, eu já saio feliz desse lugar, Senhor. Se uma pessoa saiu tocada por esta palavra, eu já estou feliz e com a sensação de ter feito aquilo que o Senhor envia para fazer nesta tarde, Senhor. Ó Pai querido, estende as Tuas mãos, Senhor, Pai, para que haja restauração familiar. Se porventura tem alguém aqui lutando com família, Senhor, e precisa haver perdão no meio da família, o Senhor é poderoso para prover o momento do perdão ainda neste dia, Pai, e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Aleluia.